Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um ASLab, hoje em dia de aniversário, mas já lá vamos. Como muitos sabem, o ASLab é um seminário mensal organizado pela Rede de Investigação em Azulejo, do ARTIS, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em parceria com o Museu Nacional do Azulejo. Eu chamo-me Rosário Salema de Carvalho, sou investigadora e coordenadora da Rede de Investigação em Azulejo, e estarei a moderar esta sessão juntamente com as minhas colegas, a Rafaela Xavier e a Inês Leitão. Hoje Olá. estamos... Olá! Hoje estamos em direto a partir de Belém do Pará, no Brasil. Começo por agradecer a presença das duas investigadoras da Universidade Federal do Pará, a Cibele Miranda e a Laura Carvalho da Costa, que são as convidadas deste ASLab 72 e vão apresentar a investigação que têm vindo a desenvolver sobre os mosaicos na estética Reiki-Parta, que, enfim, não resisto a comentar que é o nosso melhor título de sempre. A Cibele tem uma formação diversificada, é arquiteta e urbanista, doutorada em antropologia, e atualmente é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará. Está ligada como investigadora ao CLEPUR, que é um centro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e foi através desta ligação que tive a oportunidade de a conhecer pessoalmente há alguns anos. No Brasil, é coordenadora do Laboratório de Memória e Património Cultural, LAMEMO, liderando ainda o grupo Arquitetura, Memória e Etnografia. Os seus interesses de investigação incluem temas como a memória e património cultural, estética na arquitetura amazónia, arquitetura assistencial e saúde. É autora de diversas publicações, entre as quais destaco o livro Hospitais e Saúde no 800, Diálogos entre Brasil e Portugal, de 2018. A Laura Carvalho da Costa é também arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Pará, tendo uma formação ainda em design de produto. É professora no Instituto Federal do Pará e igualmente investigadora do Laboratório de Memória e Património Cultural, desenvolvendo a sua investigação no âmbito do projeto Arquiteturas em Busca de Enquadramento, etnografando memórias e esquecimentos na Amazónia, com o estudo de residências Reiki-Parta no estado do Pará. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Antes de vos passar a palavra, eu gostava só de sublinhar que o primeiro ASLab aconteceu a 22 de janeiro de 2014. E, de certa forma, por isso, janeiro é sempre o mês em que assinalamos o seu aniversário. Este ano contamos 8 anos, 72 sessões, só interrompidas nos meses de março a junho de 2020 devido à pandemia. Ao longo deste tempo, tratámos temas muito diferentes, tivemos muitos convidados, mas sobretudo, e enfim, acho que não estou a ser abusiva ao afirmar isto, creio que conseguimos criar uma comunidade, também ela constituída por pessoas muito diferentes, mas unidas pelo gosto pelo azulejo. Comunidade essa que desde 2020 se alargou imenso, saindo da sala que muitos conhecem, a sala 5.2 da FLUA, e, de certo modo, espalhando-se pelo mundo. E foi precisamente a pensar na comunicação entre quem assiste ao ASLab que concebemos o presente de surpresa que todos os anos preparamos para assinalar o aniversário do ASLab. No nosso blog, para quem não conhece, eu vou pedir à Inês ou à Rafaela que escrevam o endereço no chat. Podem encontrar diversos GIFs para descarregar para os vossos telemóveis e usar já a propósito desta mesma sessão ou da próxima. E esses GIFs estão preparados para 5 possibilidades. Eu vou partilhar o meu ecrã convosco para que possam ver estas 5 animações que preparámos. Temos 2 lembretes. Este é o primeiro, começa aqui.
Este é o segundo lembrete. Aqui temos um outro para quem está atrasado. Este é para quem não pode ir. Começa agora. E é aquele que eu espero que usem menos. E, por fim, este último, para usarem se tiverem gostado da sessão. Este espero que usem bastante. Mesmo que não usem, espero que se divirtam, pelo menos a visualizar, e que se divirtam tanto como nós nos divertimos a criar este presente deste ano. Aliás, nós em 2022 decidimos assinalar nas redes sociais o maior número possível de acontecimentos comemorativos que de alguma forma estivessem ligados ao azulejo. E ao preparar a comunicação das redes sociais para 2022, percebemos que havia um dia dedicado à diversão no trabalho, que é no dia 1 de abril. E, enfim, concluímos que esse dia para nós na rede acontece todos os dias, porque nós gostamos mesmo muito do que fazemos e esperamos poder continuar, pelo menos, até ao ASLab 100. Só para terminar este tema, queria deixar uma palavra de agradecimento a toda a equipa da rede e do museu. Normalmente sou eu que estou aqui a dar a cara por essa equipa, mas a equipa é muito mais vasta e trabalha todos os meses para trabalhar arduamente para que todos os meses o ASLab possa acontecer. Estou-me a referir à Ana Almeida, à Lúcia Marinho, à Patrícia Nóbrega, à Vera Maris, que é uma ajuda preciosa durante as sessões e também na moderação, a Rafaela Xavier nos bastidores, mas também muitas vezes na moderação, ao Alexandre Paes, que é essencial na definição do programa anual, e, como os últimos são os primeiros, a Inês Leitão, a quem eu teria que fazer um agradecimento muito especial, porque é à Inês que se deve toda a produção gráfica, a atualização do blog e a comunicação do ASLab. Uma palavra final para o nosso patrocinador oficial, a editora Centro Atlântico, na pessoa do Libório Manuel Silva, a quem agradeço o apoio, a facilidade na utilização de fotografias e até a consultoria que é tão importante tantas vezes. Enfim, terminada a festa, vamos a assuntos mais sérios. Cibel e Laura, o ecrã é vosso e, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Olá, boa tarde a todos os participantes do ASLab. É uma grande satisfação estarmos aqui nesta sessão para apresentar para vocês essas nossas pesquisas que vêm desde 2008 no Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural. Agradeço muito a Rosário, né, pelo convite, e também a Marluce Menezes, que está aqui, que foi quem fez essa conexão, né, também, e também é uma apreciadora dos nossos trabalhos, né. Nós temos conexão também com o Artes a partir do nosso trabalho com os hospitais, né, hospitais de saúde, né, que a gente vem desenvolvendo também a partir de 2010, 2011, né, um trabalho bastante profícuo. Mas hoje a gente vai falar sobre os mosaicos na estética Raio que o Parta. Eu peço que a Laura comece o compartilhamento. Nós dividimos a apresentação, eu vou falar um pouco mais sobre a história da pesquisa, né, como ela vem se desenvolvendo, e depois a Laura vai falar mais especificamente sobre o estado atual, que se refere à tese de doutoramento que ela está desenvolvendo sob minha orientação no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Bem, eu acho que vale a pena falar um pouco sobre esse peixinho que vocês estão vendo aí à direita, né? Ele é o mascote do nosso laboratório, o Memório, né? Ele foi escolhido a partir de uma seleção que foi feita entre os pesquisadores do próprio laboratório já há alguns anos.
e cada participante optou por um animal e tinha que fazer uma descrição, né, um briefing um pouco sobre o que é que esse animalzinho ele tinha de representação em relação às atividades de laboratório. E aí, de todos eles, foi selecionado o peixe-boi, porque é um animal aquático, né, um mamífero aquático da Amazônia, que está também ameaçado de extinção. E o tratamento gráfico que ele recebeu foi todo com caquinhos de azulejo, em referência à estética Raio-Parta, e as cores azul, branco e vermelho são as cores da bandeira do estado do Pará. Tá? Então, só para vocês verem como está muito forte a presença do Raio-Parta nas nossas pesquisas desde o princípio. Pode passar. Bem, o laboratório ele foi criado em 2009, ele integra a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Nós trabalhamos basicamente em 3 áreas: arquitetura, memória e patrimônio, arquitetura assistencial e saúde e estética da arquitetura amazônica. O Raio-Parta, na verdade, se enquadra tanto na estética da arquitetura amazônica quanto na questão da arquitetura, memória e patrimônio. A próxima. E em 2019 nós registramos no CNPq o grupo de pesquisa que está associado ao LAMEMO, que é o Grupo Arquitetura, Memória e Etnografia, grupo AME, e ele já tem uma ampla formação de profissionais, de mestrado, doutorado. Esses profissionais, muitos deles já estão agregados a instituições de ensino e pesquisa aqui na região norte. E nós temos parcerias nacionais com a FAUSP, com a Fiocruz, com o IFAM, que é o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, com a Universidade Federal do Amapá e com a Universidade Federal do Paraná, e algumas parcerias internacionais com a Universidade de Lisboa, com o CLEPU e o Artes, e com a Universidade de Coimbra, no Centro de Estudos Sociais. E nesse nosso trabalho é muito importante também o diálogo com a comunidade. Nós desenvolvemos muitas atividades de extensão e que muitas delas envolvem a questão da educação patrimonial. E o próprio trabalho do Raio-Parta ele vem sendo desenvolvido nesse sentido, de fazer com que as próprias pessoas que moram nessas casas, ou proprietárias, ou inquilinos, né, que moram nessas casas, ou a própria população dos bairros da cidade, elas tenham consciência, elas passam a entender o que é que significa, de onde vem esse tipo de manifestação e qual a importância dela para a identidade cultural da Amazônia e do estado do Pará. Pode passar. Então, em 2008, nós publicamos um artigo no periódico Arquitextos, que é um periódico muito específico da área de arquitetura aqui no Brasil. E esse artigo, na verdade, já foi uma republicação de uma pesquisa que nós apresentamos no seminário do Ocomum, no Norte e Nordeste, Brasil, e se chamava Dos Mosaicos às Curvas, a Estética Modernista na Arquitetura Residencial de Belém. Então, esse foi o primeiro artigo que foi desenvolvido por mim e pelo professor Ronaldo Marques de Carvalho, que é pesquisador também do LAMEMO, e nós falamos um pouco sobre de onde é que vem essa arquitetura que foi chamada de Raio-Parta. Mas na frente eu vou explicar, sei que vocês devem estar muito curiosos para saber de onde vem, né, esta nomenclatura, mas aguardem que eu vou explicar mais à frente. Então, a gente vê aqui uma imagem, né, na capa desse artigo, que mostra uma arquitetura que é muito típica do século XIX em Belém, né, a arquitetura que a gente chama do classicismo imperial brasileiro. E essa arquitetura ela era muitas vezes revestida com azulejo nas fachadas. Então, a gente tem uma ampla tradição de revestimento azulejar aqui em Belém, né? E não é de estranhar que isso tenha aflorado, né, nessas fachadas que foram construídas nos anos 50 e 60 do século XX. A gente fala muito em fachadas porque muitas intervenções que foram chamadas de Raio-Parta
elas se deveram não a construções feitas de raiz, né, mas a construções pré-existentes que sofreram reformas a fim de modernizá-las e assim passaram a adotar essa estética do mosaico de azulejo com outros elementos também da arquitetura moderna. Pode passar. E aí essa relação desses elementos, né? Porque quem fazia essa arquitetura, né? Então, basicamente, os responsáveis por elaborar esses mosaicos, né, e essa arquitetura como um todo, eram engenheiros civis, tá? Já que o curso de arquitetura e urbanismo foi criado aqui em Belém em 1964, então, antes disso, existiam poucos arquitetos, tá? Esses arquitetos que eram formados fora de Belém. Então, a massiva produção arquitetônica era feita por engenheiros civis, porque a escola de engenharia foi criada bem antes, ainda no começo do século. E também feita por mestres de obras, né, e pelos próprios executantes, pedreiros, né, e com a cooperação dos próprios proprietários, que também davam ideias acerca daquilo que eles queriam ver representados na fachada da sua residência. Aqui a gente tem um exemplo que mostra, né, esse entrelaçamento de formas que lembram raios, né, muitas cores diversificadas e uma alusão a formas e cores que são muito expressivas da nossa identidade cultural amazônica. E essa composição era feita a partir de mosaicos de azulejo, né? Então, eram revestimentos que vinham trazidos do sul e sudeste do país, onde se situavam as fábricas desses azulejos, e eles eram trazidos por uma estrada recém-criada, que era a estrada Belém-Brasília, que era uma estrada muito precária, à época não tinha pavimentação, e muitas vezes acontecia grande percentual de quebra desses revestimentos. Então, quando chegavam aqui, muitos deles já eram quebrados, né? Já estavam quebrados, já eram cacos, né? Então, para aproveitar isso, muitas vezes, né, eles eram vendidos, né, segundo o professor Ronaldo Carvalho, eles eram vendidos em lojas de material de construção a quilo, os próprios cacos. E isso também barateava o revestimento das construções, e um outro motivo para eles ter sido muito adotado nesse período entre a metade dos anos 50 e os anos 60 do século XX. Próximo. Em 2011, eu apresentei um artigo no Congresso Internacional de Pesquisa em Design, que aconteceu na Fundação Gulbenkian, que é em Lisboa, em que eu apresento a estética dos raios, anuncia a modernidade nas fachadas azulejadas de Belém. E a gente já mostra um pouco essa relação, a importância que esse grafismo passou a ter não só na arquitetura, mas nas outras áreas do design. Se vocês perceberem, a blusa que eu estou usando, né, que eu ganhei de presente de uma ex-aluna, ela já é feita a partir de uma coleção denominada Raio que o Parta, né? Então, o Raio que o Parta, ele vai criando uma disseminação na cultura que vai além da arquitetura, né? Ele vai para as artes gráficas, ele vai para o design de moda, ele vai para design de objetos e ele vai se expandindo em outras áreas da cultura. E então nós vemos que ele vai se associar, não é simplesmente só o mosaico, né? Esse mosaico colorido, ele vai se associar a outros elementos que são característicos da arquitetura moderna, né? E essa arquitetura moderna muito inspirada na capital federal, Brasília, né, que foi o grande ícone dos anos 60 e cujos elementos formais eles inspiraram essas construções. E a gente vê nessa casa de cima, né, a platibanda toda azulejada, porque era um dos intuitos do Raio que o Parta, era dar um dinamismo, decorar as platibandas, que muitas vezes eram muito grandes, né, era um espaço muito vazio da fachada e que precisava ter algum tipo de ornamentação. E essas platibandas, elas encobriam o telhado. E os cobogós esmaltados, a gente pode ver aqui nesse guarda-corpo
aqui essas formas vazadas vermelhas, o que são cobogós? Cobogós, aqui embaixo também a gente vê nessa outra fachada, esses cobogós esmaltados em azul. O que são cobogós? Cobogós foi uma criação de três pessoas, né, três pernambucanos, né, e cobogó são as sílabas iniciais do nome dessas três pessoas, e eles criaram esses revestimentos cerâmicos esmaltados, né, e que foram extremamente populares durante essa vigência da arquitetura moderna no Brasil. Hoje a gente vê que eles estão voltando, né? Durante um certo tempo eles pararam de ser produzidos e hoje as fábricas estão produzindo novamente esses cobogós, eles estão voltando a ser utilizados na arquitetura brasileira. Tá? Então, os cobogós também fazem parte dessa tradição que integra, né, essa estética do raio que o parta. A gente vê também essas colunas em V que a gente pode ver aqui em cima, né? Também muito características que lembram as colunas de Brasília, né? Então, é toda uma conjunção de elementos, né, estruturais, decorativos, que vão compor essa estética do raio que o parta. Bem, em 2014, já com a Laura Costa, né, a Laura começou a fazer o mestrado falando sobre o raio que o parta, e nós apresentamos um artigo no seminário do ENAMPARC, né, do Encontro Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura, e o título era O Raio que o Parta, o lado B do modernismo paraense. Nesse artigo, nós já identificamos a questão da identidade local do raio que o parta, a influência dos murais modernos, como nós vemos aqui à direita, o mural do Clube do Remo, que é um clube famoso aqui de Belém, e esse mural é do engenheiro arquiteto Alcir Meira. Então, é um mural feito com pastilhas, né, vitrificadas, e ele, digamos, é uma inspiração mais erudita, né, em relação aos painéis do raio que o parta. Então, alguns engenheiros arquitetos, eles já usaram, já adornaram, né, as suas obras com alguns murais de forma mais erudita. Nós vemos que essa ornamentação ela é muito literal em relação aos esportes que o Clube do Remo pratica, né? É o remo, a vela, a natação, né? Então ele faz essas referências. E as cores é porque o azul escuro é a cor do Clube do Remo. Bem, e agora falando um pouco sobre a denominação. Por que a denominação raio que o parta? Tem mesmo esse caráter depreciativo, né? Que em Portugal se usa demais, né? Vai para o raio que o parta, e nós aqui também usamos. Por quê? Porque ele era muito mal visto na comunidade dos arquitetos. Como eu falei, o curso de arquitetura foi criado em 1964 aqui em Belém. Para a criação desse curso, vieram alguns arquitetos do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e esses arquitetos, ao se deparar com essa arquitetura do raio que o parta, que já existia, eles viam com muita reserva, né? Até como uma não arquitetura. Nós chegamos a conversar com o engenheiro e arquiteto Alcir Meira, e foi como ele se referiu ao raio que o parta, é uma não arquitetura. Porque para eles isso era algo não era erudito, não estava de acordo com os preceitos que se pensava da arquitetura moderna, da pureza, da racionalidade, etc. Então, por isso, houve essa denominação de raio que o parta realmente levado pela inspiração dos motivos ornamentais presentes, né, nas fachadas, e tendo esse caráter meio depreciativo em relação àquilo que ele expressava. Né? Bem, falando mais sobre essa origem, né, há uma documentação, né, o único documento que nós temos escrito, né, em relação a essa origem do nome é um discurso que foi feito por um arquiteto que veio para ensinar
arquitetura brasileira e história da arquitetura para essas primeiras turmas do curso de arquitetura, que era o professor da Universidade do Brasil, Donato Melo Júnior, quando ele fez um discurso na formatura da primeira turma, em 1966, ele, em algum trecho, ele se refere a essa arquitetura das fachadas raio que o parta, então é atribuída a ele, de uma maneira mais específica, a menção a esse nome. Só que, com o passar do tempo, isso foi se propagando, né, e atingindo um público maior, e todos passaram a chamar, a adotar esse epíteto para esse tipo de arquitetura. Bem, em 2019, já após a conclusão da dissertação da Laura, nós publicamos o artigo em Arquitextos sobre a efemeridade do moderno e o valor de novidade nas fachadas das residências Raikkopark em Belém. E a grande discussão era, quando o moderno deixa de ser moderno, o que é que acontece? Deterioração e apagamento. Então, o Raikkopark ele surge como uma das iniciativas de base popular para transformar residências para alçar um aspecto de modernidade, de modernização. Só que, com o passar do tempo, o moderno envelheceu, né? Então, para as pessoas hoje, muitas delas, a maioria talvez, acha que ela não expressa mais essa modernidade, ela já está em desuso, ela expressa um tempo já passado. E isso foi estudado, essa questão da atribuição de valor a essas residências, ela foi investigada em 3 bairros de Belém pela Laura na dissertação, e a gente discute um pouco essa questão, né? Se, por um lado, esses mosaicos eles passaram a ser o tema de várias outras manifestações artísticas e culturais, eles deixaram, muitas vezes, de ser valorizados. Então, a perda é crescente, né? Se vou fazer um mapeamento, a Laura, agora no doutorado, ela está fazendo um mapeamento bem mais extensivo em todo o estado do Pará, porque tem várias áreas do estado do Pará que tem o Raikkopark, não é só na capital, mas a gente vai vendo que a perda desses mosaicos é progressiva, o apagamento é progressivo. E aí, por fim, eu trouxe algumas fachadas mais interessantes, né, com composições cromáticas mais destacadas para mostrar. Essa é uma fachada que fica no bairro de São Brás, em Belém. A gente vê bem na platibanda a forma de raios, né? É uma composição cromática muito interessante, porque coloca o lilás com amarelo, cores contrastantes, né? No balcão, aqui na sacada, a gente vê a presença dos cobogós coloridos. Na entrada da casa também tem o painel ao fundo também feito com azulejos, e um azulejo de registro também com uma imagem de Santo Antônio, se não me engano, que é também algo bastante presente, né, nas casas paraenses. Aqui uma outra referência a um barco, né? É um mosaico bem mais vernacular, bem mais simples. E para destacar também uma preocupação, né, que existe muito forte nessa adequação cromática, né? Há um gosto pelo cromatismo muito forte, muito interessante na composição das cores. E essas composições de bordadura, alternando cores, também é muito comum, e a gente vai ver que vai se estender por várias décadas, além da década de 60. Aqui é um motivo que também é muito utilizado, esses 2 raios se entrelaçando. É interessante que muitas vezes esses desenhos eles têm uma aparência tridimensional, né? A gente percebe que ele evoca assim, não só o plano, mas uma forma tridimensional. A questão da bordadura também colorida, multicolorida, e certas formas como essa a gente via que eram repetidas, porque, segundo relatos, e em alguns bairros onde a gente ainda encontra algumas residências na mesma rua, era muito comum que um vizinho imitasse o outro, né? Então, utilizasse o mesmo tipo de padrão decorativo e colocasse também na sua fachada. Aqui eu tenho 2 padrões muito com uma composição cromática praticamente igual, né? O preto, amarelo e azul, em 2 fachadas diferentes.
né? Um fica num detalhe da platibanda de uma casa no bairro do Reduto, aqui em Belém, que é a do lado esquerdo. É uma composição muito interessante, com esse fundo preto, que dá um sentido muito de figura fundo, claro, escuro. E aqui à direita nós temos, numa outra residência já abandonada, também um mosaico muito parecido, utilizando as mesmas cores, mas já num bairro totalmente distante do primeiro. Esse desenho de dois triângulos entrelaçados, né, como se fosse dois compassos ou duas figuras geométricas, né, entrelaçadas, ele é muito comum, a gente vai encontrar em várias residências essa mesma forma, às vezes com cores diferentes, mas essa mesma forma, né? Alguns atribuem até a figura do olho maçônico, então tem algumas referências simbólicas também que podem estar imbuídas nessas representações. Bem, por fim, eu trouxe essa casa no bairro do Guamá, em que se misturam os elementos geométricos com formas de animais. A gente vê um papagaio aí. Então, o uso do mosaico, ele também tem esse potencial figurativo e que, dependendo do local onde está situado, do gosto do proprietário, ele vai ser mais presente. Então, eu gostaria de encerrar aqui a minha parte, né, e passar a palavra para a Laura para ela mostrar um pouco sobre o andamento da pesquisa dela. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que foi transmitido a mim pela professora Cibele, minha orientadora, em primeiro lugar, né, agradecer a orientação e também a organização do Azilab pelo convite para falar a respeito do raio que o parta. Bom, algumas coisas que eu vou falar aqui vão reforçar aquilo que a professora Cibele já falou. O tema da nossa apresentação é Mosaicos na Estética, raio que o parta. Já fui apresentada no início, eu tenho formação em design e em arquitetura, e fiz a pós-graduação no programa de pós-graduação da UFPA e continuo fazendo doutorado nesse momento. Bom, o raio que o parta é uma apropriação da linguagem estética da arquitetura que foi feita por moradores, mestres de obra e engenheiros civis durante as décadas de 50 e 60. Os primeiros registros que nós temos acerca dessas manifestações da arquitetura, eles estão datando a partir de meados dos anos 50. Então, em 1955, 57, a gente já consegue identificar alguns exemplares. Inclusive, há um vídeo no YouTube que foi feito registros da Belém moderna, né, dos anos de 1957, e já é possível verificar algumas casas raio que parta que são mostradas nessa produção. Elas possuem mosaicos de azulejos que formam várias figuras, dentre elas os raios. Bom, a partir da minha dissertação, que foi defendida em 2015, eu comecei a tratar o raio que o parta de uma forma abreviada. Então, vocês vão, inclusive, quem tiver interesse em ver as produções, os artigos que a gente já escreveu e publicou, a gente vai usar muito esse termo RQP como forma de facilitar a escrita, né? Porque fica um pouco complicado você falando de raio que o parta escrever o termo, que é um pouco comprido, várias vezes. Então, eu achei que seria interessante fazer uma abreviação e até como uma forma de criar uma identidade mais acessível, né? Então, uma identidade visual mais acessível. Então, por que estudar esse raio que o parta, esse fenômeno? Né? Pela necessidade de reconhecer essa manifestação como um exemplar da cultura arquitetônica paraense. Então, a gente não tem observado até o momento, em outras regiões, em outros estados, uma manifestação com mosaicos imitando raios de uma maneira tão expressiva como aconteceu no estado do Pará. E daí também a importância de preservar a sua memória, porque a gente vai observar que não somente pela quantidade de exemplares de residências que a gente vem encontrando, como também a necessidade de trazer mais informações a respeito da sua origem, de como eles eram, como esses painéis eram elaborados para que as pessoas possam ter conhecimento e comecem a valorizar, principalmente aqueles que residem nessas casas ou que são proprietários desses imóveis que muitas vezes estão abandonados ou desocupados.
Onde a gente pode encontrar essas residências? Bom, no estado do Pará, é possível encontrar esses exemplares em Belém, que é a capital, e nos municípios de Abaetetuba, Bragança, Cametá, Salvaterra, Soure e Santarém. Durante a minha pesquisa da dissertação, né, de mestrado, eu foquei no mapeamento de 3 bairros de Belém, que foi a Cidade Velha, que é o bairro mais antigo da cidade, o Marizal e o Telégrafo. Por conta desse período, que é um pouco mais curto, né, só foi possível fazer o mapeamento em 3 bairros. E agora, durante o doutorado, eu já tive a possibilidade de fazer uma pesquisa mais extensa. E essa pesquisa, essa identificação das cidades, ela foi feita com base em registros que nós já tínhamos previamente no banco de dados do Lamemo, que era abastecido por nós, pesquisadores, quando viajávamos, ou encontrávamos alguma publicação na internet que fazia referência a alguma residência, por exemplo, na Ilha do Marajó, que aqui está representada por Soure e Salvaterra, como também por fotografias que pessoas que conhecem a nossa pesquisa enviavam para nós. E até hoje a gente lida com isso. É frequente algumas pessoas, colegas da arquitetura, ou mesmo pessoas que não são relacionadas, não têm ligação com a arquitetura ou design, mas que sabem que a gente está pesquisando sobre um raio que parta e mostram interesse sobre o tema, enviam algumas imagens indicando a sua localização, ou então mesmo mostrando residências que estão em vias de serem demolidas. Bom, e a partir dessas informações a gente conseguiu identificar a presença do raio que parta nesses locais. Essa identificação, esse mapeamento, ele é feito desde a dissertação utilizando o Google Street View, em que a gente faz esse mapeamento, a identificação através do Google, das imagens que foram capturadas pelo Google, a partir de 2012, que foi o primeiro ano de registro, e a gente faz a comparação com o ano em que está sendo feito o levantamento, que no caso é 2020 e 2021, que foram os primeiros anos da pesquisa de campo, no caso do doutorado. E a gente faz a comparação para verificar da quantidade daquelas casas que foram identificadas no mapeamento inicial, quais delas permanecem e quais delas sofreram algum tipo de intervenção, reforma ou apagamento. Então, isso nos dá uma noção acerca do nível de permanências e de renovações. Bom, vou falar rapidamente, né, de algumas características que já foram destacadas pela professora Cibele, que são muito comuns nessas residências raio que parta, que é a platibanda assimétrica ou em forma de raio. A gente diz que é assimétrica porque, se a gente for estabelecer um eixo central que divide 2 lados, né, de um objeto, a gente não vai conseguir encontrar um espelhamento, uma semelhança. Então, essas platibandas, elas geralmente têm esse formato. Mas não é impossível encontrar fachadas raio que parta em que a platibanda ela é reta, sem nenhum tipo de assimetria, mas que possui no seu interior esse painel de mosaicos que geralmente formam desenhos como raios, setas, bumerangues, em alguns casos mais excepcionais, desenhos como pássaros, barcos e etc. Então, a gente vê como principal característica esse painel, que fica situado principalmente nessas platibandas, a presença dos cobogós cerâmicos e as pastilhas coloridas, e os outros elementos que remetem à arquitetura moderna, que são as marquises de concreto, colunas inclinadas em formato de V, como a professora Cibele já destacou. E aqui eu falo um pouco da diferença, né, das residências que são feitas a partir dos anos 50 e 60, que nós estamos chamando na nossa pesquisa de casas de raiz, porque elas foram concebidas desde a sua ideia, né, desde do seu planejamento para serem casas que remetem a essa arquitetura moderna.
Então, elas já incorporam vários elementos, não somente na fachada, como no interior dessas casas. Mas existem residências exemplares em que você vai verificar esse tipo de tratamento que vai fazer referência ao modernismo e ao raio que parta, a nível de fachada. Então, a gente encontra, principalmente na Cidade Velha, que é o bairro mais antigo, muitos desses casos em que você vai verificar residências que ainda guardam resquícios, que guardam traços de estilos como neocolonial, como eclético, mas em que você vai também verificar um tratamento que vai fazer essa atualização para o modernismo, que vai estar principalmente materializado nesses painéis, como é o caso dessa residência à esquerda, em que você não vê o desenho do raio que parte, do raio, né? Mas o próprio tratamento, o contorno que foi dado à fachada, onde justamente ficam os mosaicos, a gente consegue perceber que forma um desenho de seta, que é como se estivesse apontando para o canto superior esquerdo. Então, a gente também vai ver muito esse tipo de aplicação. E no caso das figuras geométricas e de animais que se entrelaçam, é muito comum também as penas inclinadas para fazer essa referência ao modernismo. E em outros municípios nós temos, além dessas características já mencionadas, o emolduramento com azulejos. Então, há exemplos em que o morador ele prefere fazer uma aplicação mais discreta, um pouco mais diferenciada, e ele vai fazer esse contorno na fachada com os cacos e aplicando desenhos um pouco menores para garantir que haja esse segmento, né? essa assimilação, mas sem ser tão ostensivo. E aqui a gente traz um exemplo de uma residência em Salvaterra, na Ilha do Marajó. Inclusive, essa foto ela foi feita em 2012, mas esse ano a gente já conseguiu, agora no ano de 2021, a gente já conseguiu identificar, a casa permanece. E na sua lateral a gente vê também um desenho de raio que não é possível verificar nessa fotografia aqui, mas na lateral também o morador resolveu aplicar um desenho de raio. E isso lembra uma coisa também importante de destacar, que algumas dessas residências, especialmente em cidades como Bragança, que já é uma cidade próxima do litoral, né, do estado, não usavam, na sua maioria, esse revestimento de azulejos, mas aplicavam os desenhos de raios, estrelas cadentes, setas, usando o chapisco de cimento, e apenas destacando o desenho com a pintura. Então, muitas casas são encontradas com esse tipo de referência ao raio que parta, sem aplicação de azulejo, através de pintura, através do próprio chapisco. E aqui na direita a gente tem, além desse emolduramento, o próprio desenho do raio, que é o mais específico, né, que vai trazer essa referência ao nome que foi atribuído aí pelo grupo de arquitetos dos primeiros anos do curso de arquitetura na UFPA, que tratavam dessa maneira pejorativa, né? E é interessante porque esse termo raio que parta, ele ficou amplamente conhecido e divulgado entre a classe de arquitetos, de engenheiros, mas se você for verificar junto com os moradores, proprietários, inquilinos, pessoas que moram nessas residências, o índice de pessoas que conhecem esse termo é muito baixo. Então, se você for perguntar, quando a gente faz entrevista com esses moradores, perguntando, você já ouviu falar de casas raio que parta? A pessoa fica um pouco surpresa. Primeiro porque ela nunca tinha ouvido falar de raio que parta relacionado à arquitetura. E segundo, por causa do próprio termo, né? Que é um termo pejorativo. Então, a gente, inclusive, na hora de abordar os entrevistados, a gente tem que fazer toda uma apresentação para que não haja um mal entendido na hora de falar dessa expressão, né, desse termo relacionado à arquitetura. Mas geralmente a pessoa não fica indiferente quando a gente trata. Então a pessoa ri ou então fica espantada, mas são poucos os casos em que a pessoa, não, já ouvi falar.
Então, é bem interessante, né? Aqui, ainda na Ilha do Marajó, nós temos 2 exemplares, um em Salvaterra e outro em Soure, em que eu queria destacar 2 elementos que eu acho que são muito relevantes, que é esse desenho das setas e dos raios que se entrelaçam, que é um padrão que é muito comum tanto em Salvaterra quanto em Soure. Então, se você for observar aqui na residência à direita, tem pelo menos 2 desenhos que reproduzem esse mesmo estilo, essa mesma aparência, né, de duas formas geométricas que se entrelaçam, que se cruzam, como se desse essa sensação de profundidade. O que remete à possibilidade de não só essa contaminação virótica, como o Fernando Lara fala a respeito de residências modernosas, que foram expressões dentro do modernismo popular, que ele vai verificar em Minas Gerais, não com referência a Raio que Parta, mas nesse mesmo universo em que o Raio que Parta se coloca, né, como expressão, como assimilação do modernismo, né? Então, a gente percebe aí a influência desse padrão que vai se repetindo de uma casa para outra. Além disso, há a possibilidade de que as mesmas pessoas ou pessoas próximas, né, em termos de mestres de obra, pedreiros, possam ter compartilhado essas informações ou mesmo construído as mesmas casas, né? E aqui nessa casa à direita, é interessante também destacar justamente esse tratamento que remete aos raios, a essas formas geométricas que extrapola a fachada e vai para o muro que circunda o terreno. Então, a gente consegue perceber uma exploração maior, né, desse motivo que vai para além das paredes da casa, né, que vai para além da platibanda, que mostra essa expressão criativa, né, a exploração do desenho. Alguns padrões que são comuns, que a gente pode observar, que são da pesquisa que nós fizemos da dissertação de mestrado. Alguns desses desenhos costumam ficar centralizados na platibanda ou então na própria empena da fachada da casa, se cruzando, ou então aqui o exemplo que eu cheguei a comentar, em que você não utiliza azulejos para fazer o motivo, mas a própria superfície, perdão, a própria superfície da platibanda, ela é decorada com chapisco e destacada com a pintura, para fazer referência a essas formas geométricas. E aqui abaixo, à direita, a gente tem um exemplo muito, muito curioso, porque nós encontramos esse painel na garagem de um edifício que fica numa rua muito movimentada da cidade, no bairro de Nazaré, inclusive próximo ao Clube do Remo, que a professora Cibele comentou, só que chama atenção pelo fato de ser um painel que a gente identificou na garagem de uma construção em que você não verifica nenhuma outra referência mais explícita ao raio que o parta. Então, é como se esse painel estivesse literalmente escondido. A gente não consegue perceber do lado de fora nenhuma alusão a esse tipo de trabalho, a menos que você olhe por acaso, porque foi o que aconteceu quando eu estava fazendo a pesquisa de campo. A gente olhou assim, eu e mais uma bolsista de iniciação científica, a gente estava passando, e a gente olhou pelo portão da garagem e encontrou esse padrão ali escondido, mas bastante significativo. Então, a gente acha muito interessante essas manifestações que elas elas não ocorrem apenas na parte externa, porque o que se acreditava até bem pouco tempo, era que o raio que parta se tratava de um modernismo de fachada, uma arquitetura de fachada, porque era o que a gente conseguia visualizar, né? Os painéis, os azulejos, formando desenhos, mas conforme a nossa pesquisa foi se aprofundando e a gente teve a possibilidade de adentrar algumas dessas casas, em especial casas no interior, né? Em Abaetetuba, por exemplo, é um caso bem interessante, a gente consegue identificar que esses elementos do modernismo
assimilado, eles estão presentes no interior dessas casas, os painéis, os desenhos, bem como vários outros elementos da arquitetura moderna que são assimilados como forma de ornamento para que se reproduzisse, uma tentativa de reproduzir uma forma de vida moderna. Então, muitas pessoas acabavam não restringindo essa aplicação à parte exterior, né, ao plano da fachada. Trazia esses elementos do raio que parta para dentro, que é o que a gente pode verificar aqui no caso desse painel na garagem. Como a gente já estava comentando, né, há pouco tempo, o raio que parta, por conta dessa sua expressividade, ele também vem sofrendo uma iminência de perda em alguns locais mais intenso do que outros. Então, durante a pesquisa que eu realizei, com o auxílio do Google Street View, em que eu podia fazer esse comparativo entre o período da captura das imagens e o da pesquisa de campo, eu identifiquei 12 apagamentos, num total de 90 casas identificadas em 3 bairros de Belém. Sendo que no bairro onde a gente mais vai encontrar os bairros em que a gente vai encontrar mais esse risco de apagamento, de perda, é no bairro do Marizal e no bairro do Telégrafo, que a gente vai observar muito essa tendência, esse interesse que os moradores revelam de renovar essas casas. Então, quando a gente conversa com as pessoas a respeito do imóvel em que elas estão habitando, a gente costumava perguntar se havia interesse em modificar e por quê. E, geralmente, quando as pessoas respondiam que elas pretendiam modificar, elas respondiam porque o aspecto da casa ele estava antigo. Porque esse desenho é antigo, ele precisa ser renovado. Então, contrariamente ao que algumas pessoas acreditam, por conta da própria estética ter esse caráter popular, né, de não ter sido feita por arquitetos, né, algumas pessoas tendem a julgar como sendo algo feio. Mas os moradores, as pessoas que moram nessas casas, quando a gente vai verificar com elas, o que as motiva a retirar ou a modificar ou mesmo encobrir com tinta ou com algum outro tipo de recurso, é pelo fato de achar que aquilo é antigo. Então, uma peça está caindo, ou então começa a partir alguns pedaços de azulejo, ou pela falta de limpeza que não está sendo aplicada naquelas superfícies, dá a impressão para essas pessoas de que é algo que já está degradado, que precisa ser renovado. Não no sentido de ser conservado, mas sim trocado para um revestimento mais atual. Então, esse relato das pessoas, ele marcou muito na nossa pesquisa. E aqui eu separei alguns exemplares dessas residências que que passaram por essa situação de apagamento. Então, no bairro da Cidade Velha, a gente vai ver, inclusive, um painel que ele tinha, o primeiro da esquerda, que ele tinha um tratamento bem mais orgânico, diferentemente da maioria que a gente costuma encontrar, né? Que ele era mais curvo, uma forma mais livre, e ele foi totalmente eliminado. Na segunda casa, à direita, acima, a gente tem um caso bem curioso, que foi de uma residência que sofreu esse apagamento e foi posta à venda, e a gente conseguiu conversar com a atual moradora, atual proprietária também, moradora e proprietária, e a gente mostrou a foto da casa antes dela ter sido reformada, e ela afirmou que quando ela comprou o imóvel, ele já estava nesse aspecto, que está abaixo da primeira imagem, né? E ela disse que se tivesse conhecido a casa, se ela tivesse visto a casa como ela era antes, ela teria comprado da mesma forma, porque ela achou interessante, né? Então, isso também é um outro fator que justifica, aos olhos desses moradores, dos proprietários, o apagamento.
o fato de que esse aspecto, né, que o raio que o Parta traz, né, de ser muito diferente, de se destacar em relação às outras residências, acaba sendo negativo em termos de venda. Então, o morador, antes de vender, ele acaba ou demolindo ou empregando uma reforma para trazer uma aparência, um aspecto mais vendável, mais comercializável, para garantir que aquela transação ocorra de uma maneira mais rápida. E aqui abaixo a gente tem um outro exemplar, a gente não conseguiu entrevista com o morador, mas foi um pouco até difícil de identificar essa residência no local por conta dessa modificação. O morador ele acrescentou um pátio à frente da casa, então ele construiu essa área um pouco à frente, então a casa ficou um pouco mais próxima da rua. Então, a gente não consegue mais ver nenhum elemento que remeta ao raio que o parta. E aí não tem mais nenhuma semelhança. Então, fica muito difícil, às vezes, a gente conseguir encontrar esses exemplares na cidade, porque as mudanças elas são tão drásticas, em muitos casos, que não faz nenhuma, a gente não consegue estabelecer nenhuma relação. Mas isso faz referência aos resultados que a gente obteve durante a dissertação, né? Então, qual foi a conclusão que a gente obteve na época? Que o raio que parta tinha um grande risco de perda por conta dessas questões que a gente já destacou aqui. Mas, ao longo do tempo e conforme a gente foi verificando em manifestações, nas redes sociais, na divulgação de produtos, que o raio que parta ele vem sendo apropriado, os símbolos do raio que parta eles estão sendo apropriados em produtos, estampas, joias, móveis, então está saindo da fachada, saindo da arquitetura para chegar em outras áreas, até como obras de arte. Então, a gente já destacou aqui, né, coleções de roupas, houve uma exposição chamada Cal Parade, aqui em Belém, em que vários artistas faziam suas intervenções em vacas que eram espalhadas pela cidade, e o Petrus Figueiredo ficou responsável por fazer uma das obras que ficou no complexo Feliz Lusitânia e que tinha toda essa identidade do raio que parta estampada. A gente vê também aqui abaixo 2 exemplares de produtos, um é de uma coleção de joias e o outro é uma coleção de móveis, que já teve influência das pesquisas que a gente vem desenvolvendo no Lameno. Então, tanto a designer de joias quanto a discente que fez essa coleção de móveis para o seu projeto, seu trabalho de conclusão de curso, elas entraram em contato com o Lameno, ou então entraram em contato com as pesquisas que a gente desenvolve, para obter referências acerca dessa expressão arquitetônica para poder criar as suas obras. E hoje, nos últimos 2 anos, a gente vem verificando outras formas de assimilação, como, por exemplo, tatuagens. Algumas pessoas têm optado por fazer desenho na própria pele, fazendo referências ao raio que parta, recriando painéis em restaurantes, cafés, ou mesmo utilizando o próprio padrão que já existe naquele local para criar um empreendimento, como é o caso de um café que existe aqui em Belém, que ele é instalado num dos apartamentos de um edifício em cuja varanda foi feito um painel raio que parta nos anos 50. E aí o proprietário, percebendo que aquele padrão ele estava sendo valorizado, né, nos tempos atuais, ele optou por manter. Muitas pessoas vão até esse local para fazerem fotos, registros, né, por conta do raio que parta. Bom, e por tudo isso a gente reforça a importância da pesquisa que a gente vem desenvolvendo e algumas das etapas que a gente realiza para compreender a manifestação diz respeito à identificação e catalogação das fachadas no Pará, em especial as cidades que a gente já destacou, que ficam situadas nas regiões do estado, na porção norte do Pará. Essa identificação e catalogação também é acompanhada
de trabalhos de sensibilização de estudantes e profissionais sobre o tema, então, sempre fazendo seminários, apresentações, divulgação dos trabalhos para que os estudantes da área de arquitetura, de artes e de design e profissionais tenham cada vez mais contato e conheçam mais a respeito do tema, e inclusive possam se apropriar desse conteúdo para valorizar ou mesmo propor intervenções nessas residências que garantam a permanência e a preservação dessas casas. E, além disso, a gente propõe, dentro da nossa pesquisa, estudos de aplicação da estética do raio que o parta. E um dos exemplos que a gente desenvolveu foi a oficina de caqueado, em fevereiro de 2020, um mês antes da pandemia estourar, e que teve um resultado muito interessante, que foi feito com os alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFPA, em que durante 5 dias a gente fez alguns estudos com pedaços de peças cerâmicas. Não foi possível a gente encontrar os azulejos, que são bem mais finos, né, que possibilitam trabalhos mais delicados, um trabalho de corte mais fácil, mas a gente conseguiu, através de lojas de material de construção, alguns rejeitos de peças cerâmicas de 10 por 10, e a partir delas a gente construiu alguns objetos de decoração, pequenos quadros, em que a gente reproduzia formas, referências que faziam alusão à estética raio que o parta. E aqui a gente tem alguns resultados. Os alunos, eles mostraram muito interesse, inclusive muita determinação, porque essas peças, como eu falei, elas são um pouquinho mais grossas, então elas requerem um pouco mais de força para aplicação. Então, a gente fazia todo o preparo da superfície, determinação do desenho e a posterior aplicação com cola, né? Primeiro cola nas áreas em que a gente ia aplicar o desenho, e, por fim, a gente preenchia o restante daquela superfície com as pecinhas brancas ou de outra cor, para que pudesse preencher todo aquele painel com as pecinhas cerâmicas, né? Então, foi um dos trabalhos que trouxe uma repercussão muito interessante para a nossa pesquisa e, inclusive, motivou os alunos a conhecerem mais sobre o tema. Então, esses são alguns dos resultados que a gente pode mostrar aqui para vocês hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção e pela oportunidade, e aqui são algumas das formas de contato que vocês podem acessar para conhecer um pouco dos trabalhos do laboratório: a nossa página no Instagram, no Facebook e o nosso canal no YouTube, em que a gente apresenta alguns dos nossos trabalhos. Então, fiquem à vontade para seguir, curtir, compartilhar, e se tiverem alguma dúvida, nós estamos à disposição. Obrigada. Muito obrigada, Cibele e Laura, por esta apresentação fantástica. Eu creio que ficamos todos com imensas perguntas, certamente, por isso eu passaria a abrir já a fase de debate. Boa tarde, pessoal. Falo aqui de pertinho de vocês, de São Luís. Eu não sou da área, eu sou biólogo, mas eu tenho interesse, sim, paralelo nos azulejos. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês encontram formas florais nesses murais, nesses mosaicos. Vocês são apenas linhas retas, nada de forma de plantas, por exemplo. Oi, boa tarde, Lucas. Sim, a gente já encontrou em uma cidade, uma casa, que é no município de Igarapé-Miri, que a gente vê o proprietário da residência. Ele tinha ele é mestre de obra, ele é um dos primeiros mestres de obra ali da cidade, e aí ele fez uma espécie de floreira com desenhos com folha, com as florezinhas todas com caquinho de azulejo. Eu não pude mostrar aqui para vocês por conta da extensão, né, da nossa apresentação, mas a gente já encontrou, sim. É raro, tanto é que até agora foi só um, mas a gente já encontrou. Tem também naquela casa que tu mostraste lá em Abaetetuba, né, que tem aquele revestimento nos espelhos da escada, que tem uma árvorezinha.
Mas É é bem verdade. raro. É, bem tem raro. uma árvore com 2 passarinhos, e em Abaetetuba tem uma outra casa que no espelho da escada tem um passarinho e uma florzinha. Pronto, tem 3 exemplos, pronto. É tanta casa, gente, que às vezes a gente não lembra. É Mas pelo interessante menos 3 porque... casas tem. Ah, legal, bom saber, porque nos azulejos aqui de São Luís a gente tem muita representação de planta, né? E é justamente esse o meu interesse. Então, eu só queria saber se esses mosaicos também fazem isso. É interessante, vou ficar de olho aqui em São Luís, tá, gente? Se eu achar alguma coisa parecida, eu comunico a vocês. Pode mandar, Obrigado. obrigada. Isso. Agradecemos. Olá, boa tarde. Eu gostaria de perguntar à Laura e à Cibele se encontraram alguma referência para esses desenhos geométricos com a arte marajauara, nomeadamente com as cerâmicas marajauara. Porque eu recordo-me que há pouco tempo li em um estudo que a arte marajauara é descoberta em cerca de 1800 e depois em 1940 começam a acontecer imensas publicações e exposições e torna-se uma grande descoberta, não é? De um povo indígena que habitava a ilha do Marajó. E havendo todos os exemplos que mostrou desses padrões, desse geometrismo, se haveria alguma relação ainda com uma arte mais ancestral, principalmente na ilha do Marajó. A gente fez a pesquisa no Marajó, mas as casas que foram encontradas, inclusive essa que aparece como plano de fundo da professora Rosário, elas não fazem referência a um padrão marajoara, elas realmente fazem muita essa alusão ao modernismo. Então, inclusive foram poucas casas que nós encontramos. Então, não vimos uma relação que use um grafismo ou a geometria marajoara, ou que a gente consiga fazer uma relação mais explícita. Então, são casas que, inclusive, têm muita semelhança com as casas que a gente encontra em Belém, em termos de desenhos, né? Não há uma coisa muito diferenciada, não. Porque a base da ornamentação marajoara é aquilo que a gente chamaria de gregas, né? Muito parecido com aquela ornamentação que os gregos usavam, um caminhozinho. Mas há ali na década mas não encontramos nada. Na década de 30, 40, nós temos uma coleção de estampas de um artista alemão que foi para o Brasil e define toda uma nova gramática Art Deco, que é o qual nós chamamos um Art Deco indígena, inspirado na cerâmica marajauara, que depois se vai repercutir também nos anos 30, 40 e 50 ao nível dos desenhos ou de padronagens para papéis de parede, para tecidos, para decorações em cerâmica, e acontecem uma série de exposições, não só pelo Brasil, mas também nas exposições internacionais, com uma nova gramática que vejo refletida neste raio que o parta. É uma coleção absolutamente incrível. Eu depois posso-vos colocar um link para consultarem as cerca de 1200 estampas, para depois verificarem. Pode ser uma investigação engraçada, não a arte marajoara que influencia um novo movimento, não é? O Deco, que por sua vez pode ter ainda reminiscências depois nesta produção mais popular, fruto das revistas ou de catálogos ou de exposições que possam ter acontecido. Eu fico aí com o vosso contacto, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isto. Obrigadíssimo pelo raio que o parta, é mesmo fantástico. Obrigada. Obrigada. Então passo a palavra à Eliana. Eu tenho algumas perguntas. Vou fazer 3, aí depois eu dou um jeito de ouvir, tá? Vocês esperem um pouquinho. A primeira pergunta é, quando vocês falam que é um mosaico de azulejo, vocês estão querendo dizer azulejo de fato, aquela placa fina que tem um nível de absorção menor do que 15, 20, não sei, ou é uma plaquinha cerâmica fina, daquelas que usava-se na década de 50, 60, para poder revestir meia parede, às vezes até um piso de banheiro, alguma coisa assim. Assim, ela tem vidrado, a minha curiosidade, se existe um vidrado nisso que é o azulejo de mosaico, se ele é vidrado ou não, se é só uma cerâmica queimada com fogo. É a primeira coisa. A segunda é que eu achei muito interessante os desenhos
E assim, eu percebi que tem uns desenhos que eles são muito mais bem elaborados do que outros. Eu me lembrei, o Álvaro trouxe essa referência da Marajoara, que vai para a Alemanha, depois volta para o Brasil, que eu achei engraçado. Mas aqui no Brasil, na década de 50, tinha um ceramista em São Paulo, que é da família Sentim. Ele e o irmão dele, Valdemar e Armando. E eles tinham desenhos muito... Eles eram mais figurativos, sabe? Mas é uma composição muito de linhas geométricas, assim, fazendo as aspas, assim, que na hora que eu vi esses desenhos mais reduzidos, me chamou a atenção. Eu lembrei na hora do Valdemar Sentim, no Armando Sentim. Então, que talvez fosse interessante buscar essas referências de imagens em revistas e tal, desse período, né, da década de 50, 60, para ver se não tem aí uma adaptação daquilo que estava lá para o painel, né? E a terceira pergunta, última, vocês não encontram ninguém que tenha feito, assim, um artista, o artesão que tenha produzido isso? Porque 50 foi ontem, né? Assim, não tem ninguém que poderia, dentro dessas comunidades, desses bairros, se conhecer esse pessoal? Olha, em relação ao azulejo, a diferença do azulejo eu não sei precisar, porque a gente não está fazendo a pesquisa analisando essa situação, essa estrutura. Então, não saberia te responder em relação à diferença de um para outro. Então, eu professora, posso então responder para ela. Pode responder. Onde é que está a Eliana? Aqui, tá. Eliana, na verdade são azulejos mesmo, né? Esses azulejos finos, vidrado, né? Com aquele vidrado bem fininho assim, tanto que eles lascavam muito fácil, né? E com gesso, né? Na parte da chacota, né? De gesso. E o que tu estavas falando, outra opção, são pastilhas, né? Que também era muito utilizado até os anos 40, 50, mais ou menos, em piso de banheiro, que era aquela pastilha pequenininha que não era vidrada, né? Que era mais fosca, né? Mas no caso dos azulejos, é azulejo mesmo, aqueles azulejos que eram usados para revestimento de cozinhas e banheiros, né? Azulejos monocromáticos, né? Não eram estampados, eram de cor única. E é interessante que nessa época tinha um padrão, né, uma paleta cromática imensa, né, o que permitia uma variedade bem grande de composição, né, de cores. Mas é isso aí, é esse tipo de padrão de azulejo, tanto que quando a Laura falou da nossa oficina, a dificuldade que a gente teve foi essa, porque hoje a gente não encontra mais à venda esses azulejos. A gente só encontra as lajotinhas e tal, que são bem mais grossas, e foi uma dificuldade imensa para ter força para fazer os cacos, né? E cortar e reproduzir os mosaicos. Basicamente é isso. A outra questão... Era em relação às revistas, que ela disse, de pesquisar nas revistas e tudo mais, se tem alguma referência. Se puderes colocar no chat o nome da pessoa, eu não entendi direito. Isso, eu também queria saber. E o terceiro? Sim, o terceiro é... sim, se a gente conheceu, entrou em contato com algum artífice, alguém que reproduzia, né, essas técnicas, sim, encontramos. Em algumas cidades encontramos e conseguimos conversar com essas pessoas, porque a maior curiosidade era como eles faziam. E principalmente depois da gente ter feito a oficina do caqueado, porque a gente adotou uma forma de fazer, uma técnica baseado em formas de artesanato que são reproduzidas hoje em dia, com pastilhas. Então, uma forma bem simples, né? Que você pode fazer para pequenas superfícies. Não é aplicado para construção civil, né? Que também não era o foco. Mas a gente encontrou, e foi uma das primeiras coisas que eu perguntei como era que fazia. E alguns diziam, não eram nem um pouco precisos, só dizer assim, não, eu desenhava e fazia. Então, tinha alguns que eram bem assim, não davam detalhes. E outros explicavam que faziam o desenho, e tinha ajuda de outras pessoas que iam ali para ajudar, né, na composição, fazia
o risco na superfície, aplicava o mosaico e depois ia preenchendo, né, o vazio com as outras peças, tipo, fazia o desenho da seta colorida e depois preenchia com branco, né, ao redor. Mas também não dava muitos detalhes em relação a isso. Mas a gente já conseguiu entrar em contato com algumas pessoas da época que conseguiram falar, né, com a gente a respeito dessa forma de construir, né, que trazem essa herança aí do Raio Parta. Hugo Santos. Olá, boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à Laura e à Cibel pela apresentação. Eu não conhecia esta estética e achei bastante interessante. A minha questão é a seguinte: pelo que eu me deu a entender, esta estética ainda não tem muitos estudos, digo, não sei. Se há a possibilidade de, no futuro, conseguir, de uma forma através dos organismos públicos, fazer algum tipo de classificação ou tombamento, como vocês dizem no Brasil, de alguns exemplares desta estética. Não diria todos, mas pelo menos os mais relevantes. Uma outra questão que eu queria perguntar, é muito simples, gostaria de saber se por acaso há algum livro já publicado só sobre esta estética. E minha última questão é se, porventura, existe algum arquiteto que tenha usado esta estética e a usar para uma obra contemporânea, de arquitetura contemporânea. Interessante as suas perguntas. Em relação ao tombamento, não sei se a professora Cibele está sabendo de alguma coisa que eu não sei, mas eu ainda não ouvi nenhuma manifestação do governo, seja federal, municipal, estadual, nesse sentido de propor o tombamento. Então, não há nenhum esforço nesse momento, até onde eu sei, né? Ou interesse, não, vamos fazer um estudo para fazer o tombamento. A nossa pesquisa, ela vai trabalhar com a questão da conscientização voltada para a educação patrimonial. Então, nosso foco nesse momento não é o tombamento, mas sim para que as pessoas comecem primeiro a se conscientizar da relevância dessa arquitetura para a cultura paraense, por conta dessa expressividade, pelo número de exemplares e pela forma como se disseminou, que a gente encontra tanto em regiões que têm uma boa infraestrutura, quanto no interior. Então, a gente encontra em vilas no interior do Marajó, onde não passa ônibus, não passa carro, não passa nada, mal tem uma rua asfaltada, mas a Casa Raio Parta está lá. Então, por isso a gente reforça que a gente ainda não encontrou nenhum tipo de manifestação semelhante do Raio Parta fora do Pará. Então, o nosso trabalho inicialmente é reforçar essa noção da identidade cultural entre os moradores, entre os proprietários, e a questão do tombamento seria uma coisa no futuro, mas inicialmente é que a gente pensa que seria importante que as pessoas integrassem isso como consciência, né? E não inicialmente como um processo para proteger proteger o imóvel do apagamento, mas que também vai acabar trazendo uma certa restrição, porque a gente observa que muitas dessas casas Raio Parta, elas foram construídas anteriormente com técnicas anteriormente ao concreto, então usavam barro. Então, elas estruturalmente acabam sofrendo com o tempo. E muitas dessas pessoas que moram, que são donas dessas casas, não têm condições financeiras para manter o imóvel. Então, há uma série de discussões aí em relação a isso, que a gente também discute. Não que eu esteja descartando a questão do tombamento, mas o que eu pretendo reforçar na pesquisa é justamente essa conscientização através da educação patrimonial. Em relação a essa questão da classificação, né, houve um interesse esboçado pelo IPHAN, né, talvez, acho que na época que tu estava fazendo a dissertação, né, em fazer um inventário sobre as casas Raio Parta, né, mas não foi muito adiante, até porque há ainda uma limitação em relação a esse reconhecimento dos exemplares da arquitetura moderna como bens patrimonializáveis aqui no Pará, né, como um todo. E
a intenção das nossas pesquisas, como a Laura falou, né, não é muito nesse sentido de classificar, até porque o contexto, né, dos moradores, dos proprietários, da situação, né, muitas estão em bairros, no caso de Belém, o maior volume de exemplares, né, se situa em bairros de renda mais baixa, digamos assim, né? Não são nos bairros de elite, são nos bairros que têm renda mais baixa. Então, essas casas são casas em que as pessoas vivem de uma maneira com restrições orçamentárias, e então e a questão da classificação aqui ainda é vista, de um modo geral, pela população com muita restrição, porque eles se veem cerceados no seu direito de propriedade, né, no seu direito de intervir no bem. Então, é uma situação muito complexa, né, porque o Estado, ele muitas vezes inflige um certo tipo de restrição, mas não dá nenhuma contrapartida, né, não oferece nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de isenção, né, para esses moradores. Então, a ideia é que realmente esse movimento ele seja reconhecido, e ele está sendo, né? A quantidade de lives que tem acontecido, né, agora nesses 2 anos de pandemia, né, eu até proibi, entre aspas, a Laura de participar, né, de algumas dessas lives, em nome da questão da propriedade intelectual da pesquisa, né? Porque certas questões assim já estavam escapando um pouco, né, do controle, né? Mas ela foi convidada para um programa de muita audiência aqui local, né, da TV Liberal, e que fez um programa só sobre o Raio Parta, né? E ela falou um pouco sobre isso. Então, está tendo uma repercussão imensa. Então, é nesse sentido que a gente pretende que o trabalho vá, né? No sentido de que ele agregue valor, né? E que as pessoas se sintam felizes em reconhecer que são proprietárias de uma casa Raio Parta, né? Em relação à publicação, nós não temos livro ainda, né? Mas já é um estímulo, né? Para que a gente possa realmente, eu acho que com a finalização da tese da Laura, se Deus quiser, no próximo ano, né? No início do ano, com esse mapeamento bem mais alargado, na verdade, ela só falta ir a Santarém, né, Laura? Com essa última onda de Covid aqui mais acentuada, ela teve que retardar um pouquinho, mas eu acho que ela vai fazer um mapeamento muito significativo em que a gente vai poder dar respostas bem mais precisas sobre essa expressão, né, do Raio Parta no Pará. E eu acho que merece, né, uma publicação mais extensiva. E a gente acredita muito nessa possibilidade dele estar migrando para outras áreas, né? Ele está se modificando, ele está expandindo o campo da arquitetura e está avançando em outros campos, o que é muito interessante. Queria só destacar uma coisa que a professora me fez lembrar em relação à divulgação, né, e a conscientização com os moradores a respeito do Raio Parta e a participação na matéria, né, da TV, em que a gente falava sobre essa arquitetura. Eu já consegui perceber um reflexo, uma repercussão positiva em relação aos moradores depois que essa matéria foi ao ar. Então, não vou dizer que com todas as pessoas que eu falei depois houve uma diferença, mas em comparação a antes da matéria e depois, que antes a gente não via ninguém falando, e depois a gente já conseguia encontrar pessoas que diziam: eu vi a matéria na TV, eu vi na TV ou na internet falando sobre o Raio Parta, e houve casos de pessoas que disseram que depois que conheceu, passou a olhar para sua casa de uma outra forma. Então, isso só mostra o valor da divulgação, o valor da disseminação do conhecimento, que permite as pessoas a se apropriarem de uma maneira afetiva, para valorizar aquele imóvel onde ela mora. Tinha uma outra pergunta que você fez que eu esqueci. Portanto, era se existe algum arquiteto contemporâneo que se tenha inspirado na estética do Raio Parta para a sua obra. Olha, tem um exemplo
aqui em Belém, de um café. Eu falei de um café que se apropriou de um painel Raio que o Parta na sacada, que já existia, que foi feito entre os anos 50 e 60. Mas existe um outro café, um restaurante café aqui em Belém, que foi reformado, e o escritório de arquitetura, o arquiteto, não estou recordando o nome, ele chegou a compor um painel Raio que o Parta ali no interior do café, fazendo referência. Então, inclusive, a ideia mesmo, a proposta que eles divulgaram na época da inauguração do espaço, era trazer essas raízes regionais, trazer referências, né, à Amazônia. E a gente vê, através do paisagismo, que eles escolheram uma vegetação assim, bem diversificada, mas também o arquiteto escolheu compor um painel. Então, é um exemplo que eu posso citar de uma intervenção contemporânea em que foi recriado, né, um painel que não existia ali no local. Não sei se a professora também está lembrando de alguma outra situação aí, mas a gente vê outras referências que a gente pode fazer alusão, mas não assim diretamente, que a pessoa, não, eu quis fazer inspirado no Raio que o Parta, só esse caso aí que eu estou recordando. A gente não nota, assim, digamos, um reviver, digamos, dessa estética, né, dessa linguagem na arquitetura, né? É como se ela tivesse deixado a arquitetura e ganhado força em outros campos. É mais isso. Estamos quase a terminar a sessão de hoje, mas a Renata tinha posto a mão no ar há pouco, não sei se ainda... Sim, foi eu. É uma última pergunta que tem muito a ver com a história da técnica, que eu diria, que pode ser um pouco, talvez, ajudar aí na questão da construção desse inventário, né, que está em andamento, né? E me veio em mente a questão da origem desses materiais, no sentido de saber se esses materiais, esses azulejos, esses pedaços de cerâmica esmaltados, eles eram referentes a uma produção regional ou uma produção nacional, realmente era uma produção que tinha algum relacionamento, né, com uma importação de produtos desse tipo de natureza. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma informação nesse sentido, ou se tem interesse, se esse inventário que está em desenvolvimento caberia esse tipo de abordagem. Obrigada. Ok, obrigada pela pergunta, Renata. Da mesma forma que eu acho que a Eliana fez a pergunta em relação ao tipo do azulejo, como ainda não é o foco, mas inclusive a gente pode até discutir com eu e a professora Sibeli em relação à inclusão dessa informação, então não estou direcionada a esse tipo de pesquisa em relação à origem, né, desses materiais. A informação que a gente tem mais precisa, mais próxima em relação a essa origem, em relação ao transporte dessas peças que vinham pela rodovia Belém-Brasília. Então, eu imagino que seja uma produção nacional, porque para vir assim, né? Mas em relação à fábrica, a gente tem algumas notícias em relação a lojas que revendiam, e que construíam, mas não foi aprofundada a pesquisa em relação a isso. Mas acredito que possa haver até uma oportunidade, uma observação interessante que pode ser considerada. Isso é relevante, mas no momento a gente não está focando nesse aspecto, né? Porque são muitas questões, né? O Raio que o Parta, eu acho que ele dá partida para uma série de outras pesquisas, né? A gente optou, no caso do doutorado, de ampliar o recorte espacial e também aprofundar nessas questões dos desdobramentos da estética para outros campos, né? Mas nós chegamos a pensar um pouco sobre isso. A informação que a gente tem é a partir de depoimentos de pessoas de arquitetos, engenheiros, né, que conviveram com a época, e o relato basicamente é esse, que era o transporte que vinha do Sudeste para cá, né? Mas nós não investigamos as peças para ver as origens das fábricas, nada disso.
Alguma informação que nós temos também é de fábricas locais que existiram, mas já num período um pouco mais tardio em relação ao raio que parta, seria já para os anos 70, mais ou menos. Existia uma indústria aqui chamada Inca, né, que até faliu alguns anos depois e que produzia uma cerâmica, mas que, pelo que eu conheço, estou falando de uma maneira bem geral, não é um conhecimento, né, cientificamente comprovado, mas de uma maneira geral a gente sabe que era uma cerâmica de decorada, né? Eles faziam basicamente uma cerâmica decorada, não era o tipo de azulejo que era utilizado pelo raio que parta, né? Mas eu acredito que é uma linha de investigação bastante profícua e que a gente pode avançar mais na frente, talvez não no trabalho da Laura, né, que já está bem delineado o que é que vai, né, trabalhar, né, mas o laboratório está aí com esse tema, né, e tem muita gente interessada, inclusive a Laura, ela tem uma equipe de lauretes, né? Quantas lauretes a Laura tem? Porque dentro da faculdade tem muitos estudantes que espontaneamente se integraram à pesquisa, né? Tal é a repercussão do raio que o parta, né? O reconhecimento. Então, muitos estudantes se aproximaram do laboratório de maneira voluntária e estão auxiliando nessa pesquisa, né, Laura? Isso eu chamo de correspondente, porque tem algumas pessoas que estão dentro da faculdade, alunos de graduação, né, dos primeiros semestres, que estão aí por volta 5, 6 pessoas que estão atualmente colaborando com pesquisa em jornais, o mapeamento, porque é bem extenso, né? Imagina você ter que mapear outras cidades e, ao mesmo tempo, terminar o mapeamento em Belém, que são muitos bairros, então a gente precisa de muitas mãos, né, para auxiliar nessa tarefa. Então, são pessoas que manifestaram interesse e atuam de forma voluntária na pesquisa. E tem também os correspondentes que são fora do curso, que são as pessoas que eu citei, que conhecem a pesquisa, nos conhecem, tanto eu, a professora Cibele, sabem que a gente está trabalhando com raio que parta há um tempo e estão sempre mandando imagens. Então, recentemente recebi um anúncio de uma conhecida que estava falando de uma casa raio que parta à venda, inclusive uma casa que eu cheguei a visitar. Então, estão sempre ali de olho nessas informações que podem ser úteis para a gente. É muito interessante a gente ver ex-alunos que estão já no mercado há muito tempo e de repente volta o contato só para dizer que encontraram uma casa raio que o parta no endereço tal e tal, porque é significativo para a nossa pesquisa. Isso deixa a gente muito feliz, né? E a gente passa a ser uma referência mesmo incontestável em relação ao reconhecimento dessas arquiteturas. Então, acho que é muito interessante. Eu quero só ler um comentário que me passou aqui há bocado, do Mário Beck, que diz o seguinte: very interesting to see a technique that was popular in Spanish modernism architecture and French and Belgium Art Deco floors, also been used in exteriors of 50s and 60s. It will be nice to learn more about similar work in other countries. Não sei se querem comentar. Sim, nós vimos o comentário, agradecemos as observações. Ok. Só fazendo um pequeno adendo, né, que na nossa linha de investigação nós temos, muito embora, né, todas essas referências exógenas, todos os padrões, revistas, etc., né, que possam ter influenciado, né, são objetos, né, são documentos que possam ser investigados, mas nós estamos focando a linha de investigação mais na perspectiva local, a partir do princípio de que a nossa cultura é uma cultura muito rica e ela já, de uma maneira muito endógena, ela já produz uma série de referências e essa relação com a arquitetura moderna brasileira também, ela já produz muitas referências. Então,
Muitas vezes foi aventada uma semelhança com a arquitetura de Gaudí, etc., mas a gente acha que isso é um pouco distante, digamos assim, da realidade dessas pessoas, né? O que a gente acredita é que todo esse imaginário ele faz parte de um inconsciente coletivo, né? A humanidade toda ela está envolta no inconsciente coletivo e que certos padrões, certas formas, elas vão sendo transmitidas muitas vezes de uma maneira inconsciente, né, à sociedade. Então, a gente tem um pouco esta perspectiva de interpretação do fenômeno. Depois desta apresentação e deste debate, não restam dúvidas que há múltiplas linhas de investigação a seguir, para além daquelas que já estão em desenvolvimento, mas hoje acho que temos que terminar por aqui, já estamos bem adiantados na hora, mas ainda bem, é porque o debate tem sido animado e, de facto, as vossas apresentações suscitaram um diálogo bem animado e bem interessante, com exatamente o que se pretende nestas sessões do ASLab. E por isso resta-me agradecer uma vez mais a presença de todos e, muito em particular, a Cibele e à Laura, que partilharam connosco hoje esta investigação que estão a desenvolver e que esperamos poder todos continuar a acompanhar. Nós agradecemos muito a participação de todos, o interesse, né? E todas essas observações vão ser muito ricas e com certeza vão gerar algum tipo de novos, né, caminhos e novas linhas de investigação dentro dessa pesquisa macro sobre o raio-fio parta. E desejando também vida longa, né, à Rede do Azulejo, né, ao ASILAB e a todos que estão envolvidos nesse projeto. Obrigada. Eu gostaria de agradecer e dar os parabéns pelo 8º ano do ASILAB, também vida longa, que venham muitos ASILABs por aí. Quero dizer a todos, muito obrigada pela oportunidade, pelo debate, pelas considerações. Eu coloquei meu e-mail no chat, então quem quiser fazer alguma contribuição, tirar alguma dúvida, pode mandar uma mensagem. Agradeço. Obrigada mais uma vez e até fevereiro.